Vamos então, bom dia a todos. Vamos iniciar a nossa sessão. Sejam bem-vindos a esta sessão extraordinária da Assembleia Municipal, comemorativa do 43º aniversário do 25 de Abril. Queria, em primeiro lugar, saudar todos os membros da Assembleia, todo o Executivo Municipal, aqui presente. Queria também saudar de forma calorosa todos os convidados que nos deram a honra de aceitar o nosso convite e de estar presentes nesta sessão, e também o público presente nesta sessão da Assembleia Municipal, em tão grande número, que agradeço. Cumprimento também aqueles que nos acompanham através da Águeda TV, como vai sendo hábito nestas circunstâncias. Queria, antes de avançar, referir algumas ausências de alguns dos senhores deputados que solicitaram a sua substituição, por não poderem estar presentes. Em primeiro lugar, o Sr. Deputado José Marques Vidal, que por não poder estar, será substituído por Hermínio Guapo, que penso que já está, que já vi. Da Sra. Deputada Beatriz de Paiva Cardoso, que será substituída pela Elisa Pires, que também já está presente. Do Sr. Deputado António Martins, que pediu a sua substituição e que será, e em cuja substituição está a Ana Patrícia Sanches, que também já vi. Do Sr. Deputado Brito Salvador, que seria substituído por João Carlos Coelho, mas que também, por não poder estar presente, será substituído por Maria de Fátima Sampaio Silva, que não sei se está, penso que ainda não. E, finalmente, do Sr. Presidente da União de Freguesias de Recardães e Espinhel, que será substituído pela tesoureira Joana Vela, que também já está, que já vi alguns por aí, está ali. E ainda também da Sra. Deputada e Primeira Secretária da Assembleia, Carla Tavares, que não está presente e por isso temos aqui um déficit na mesa, e eu convidava, se não se opuserem, a Elisa Pires a assumir aqui a função de segunda secretária, uma vez que a Cristina passaria para a primeira secretária. Não se importa, Elisa, faz favor, para que a mesa fique constituída. Queria também dizer-vos que em reunião de líderes de bancada acordámos, digamos, o formato, o figurino desta sessão, e entre outras coisas que acordámos também, entre elas a realização do debate que aconteceu no passado dia 21. Resolvemos convidar também alunos das escolas, de entre aqueles que representam as respectivas escolas na Assembleia Municipal Jovem. E temos hoje aqui presentes alunos das escolas do Conselho, dos agrupamentos de escolas do Conselho. Não sei se estão todos, já vamos ver, mas foram todos convidados e todas as escolas responderam ao convite. Não sei se estão todos presentes, penso que não, mas já vamos aferir isso. Depois, quando eu os chamar. Mas já agora, se calhar, enfim, nós temos aqui algumas alterações ao protocolo inicial que eu tinha pensado. Se calhar o melhor era mesmo fazer esse ponto de situação, porque depois, na chamada, para não haver aqui problemas. De Valongo do Voga, o Sr. Diretor, que também está presente aqui nas galerias e que eu agradeço também a presença, indicou-me a Beatriz Gonçalves Teixeira, que eu penso que está cá, está ali, sim senhor. Do Instituto Duarte Lemos foi-me indicado o Jorge Melo Tavares, que eu também já vi, que está ali, obrigado. Do agrupamento de escolas de Águeda foi-me indicado o Pedro Alexandre Almeida, que eu não sei se está, penso que não. Mas, entretanto, o aluno Miguel Costa, o Miguel Costa está presente, vem ler um poema. E, portanto, também, digamos, de alguma forma, substitui o seu colega, não é? E, portanto, lerias o teu poema logo no início da sessão, eu depois já te digo, está bem, Miguel? Obrigado. Também, da Escola Secundária Adolfo Portela, foi indicada a aluna Joana Ribeiro Dias, mas ontem à noite o meu colega diretor mandou-me um e-mail dizendo que houve um problema de última hora e a aluna não pode estar presente. Do agrupamento de escolas da Águeda Sul, mais propriamente da Escola Secundária Marques de Castilho, está a Beatriz Garcia Sequeira, que está ali, e, portanto, temos cá os nossos convidados, quase todos. Houve aqui algumas falhas, mas depois, enfim, eles entram na ordem pela qual nós também decidimos. Decidimos também que a intervenção de cada representante dos partidos terá a duração
de 7 minutos, mais coisa, menos coisa. Os alunos terão 5 minutos. E o Presidente da Assembleia Municipal e o Sr. Presidente da Câmara também 7 minutos. Como é hábito, o Sr. Presidente da Câmara costuma intervir em último lugar, mas pediu-me que tenho um compromisso a seguir para fazer a sua intervenção logo no início e, portanto, vou-lhe dar a palavra no início, alterando aqui um bocadinho a ordem que eu tinha previsto. Nós tínhamos decidido também que os alunos, representantes das escolas, os jovens, seriam, pelo menos por um dia, membros da Assembleia Municipal e aos quais atribuiríamos um cartão de membro da Assembleia Municipal, que está aqui comigo, e também umas lembranças do município. E, portanto, eles hoje assinaram a sua presença juntamente com os membros da Assembleia Municipal. Se não assinaram, têm de assinar, está ali a lista. E eu chamava, então, os alunos presentes para lhes atribuir o respectivo cartão e a lembrança do município. E, portanto, ia chamar a Beatriz Gonçalves Teixeira, se faz favor, para se dirigir aqui à tribuna. Eu vou-te dar o teu cartão de membro da Assembleia Municipal e também uma lembrança. Muito obrigado por estares cá, é um prazer nosso ter-te cá hoje, está bem? Muito obrigado. Agora chamava o Jorge Melo Tavares, do IDL. Jorge Melo, que já conhecemos de outras andanças. É um prazer ter-te cá, Jorge. Muito obrigado. Já conversamos. E agora, uma vez que os outros dois alunos não estão cá presentes, eu chamava a Beatriz Garcia Sequeira, da Escola Secundária Marques de Castilho. Obrigado por estares cá também. Obrigado. E uma vez que não está cá o aluno, o Pedro Alexandre Almeida do Agrupamento de Escolas de Águeda, eu chamava o Miguel Costa, que assim dava-lhe a lembrança que é para a sua escola também. Bom, então, e posto isto, e antes de dar a palavra, antes de eu próprio falar também, íamos, se calhar, começar aqui pelo poema do Miguel Costa, que ele fez questão de vir ler nesta sessão. Estás pronto, Miguel? Então, tens de dirigir aqui para a tribuna, ajeitar aí o microfone para a gente poder ouvir e fazeres a tua intervenção. Bom dia a todos. Eu hoje venho-vos ler um poema de Manuel Alegre, Explicação do País de Abril, da obra... Sim. 1, 2, 3... O poema Explicação do País de Abril. País de Abril é o sítio do poema. Não fica nos terraços da saudade, não fica nas longas terras, fica exatamente aqui, tão perto que parece longe. Tem pinheiros e mar tem rios, tem muita gente e muita solidão, dias de festa que são dias tristes às avessas. É rua e sonho, é dolorosa intimidade. Não procurem nos livros, que não vem nos livros. País de Abril fica no ventre das manhãs, fica na mágoa de o sabermos tão presente que nos torna doentes da sua ausência. País de Abril é muito mais que pura geografia, é muito mais que estradas, pontes, monumentos. Viaja-se por dentro e tem caminhos veias, os carris infinitos dos comboios da vida. País de Abril é uma saudade vindima, é terra e sonho, e melodia de ser terra e sonho. Território de fruta, no pomar das veias,
onde operários erguem as cidades do poema. Não procurem na história, que não vai na história. País de Abril fica no solo interior das uvas. Fica à distância de um só gesto. Os ventos dizem que basta apenas estender a mão. País de Abril tem gente que não sabe ler os avisos secretos do poema. Por isso é que o poema aprende a voz dos ventos para falar aos homens do país de Abril. Mais aprende que o homem é do tamanho que os homens queiram que o mundo tenha. O tamanho que os ventos dão aos homens quando sopram à noite no país de Abril. Obrigado, Miguel. Era o Miguel Costa, da Escola Fernando Caldeira. Muito obrigado. Portanto, vamos então dar início agora, sim, às intervenções propriamente ditas. Senhores excelentíssimos membros dos grupos municipais e presidentes de junta e de União de Freguesias, caros alunos, membros também hoje, por um dia, desta Assembleia, excelentíssimo senhor Presidente da Câmara e senhores vereadores, caros convidados, excelentíssimo público que nos acompanha presencialmente e também através da Águeda TV, queria dizer-vos que comemoramos hoje o 43º aniversário da Revolução de Abril, poucos meses depois de termos comemorado 40 anos de poder local democrático em Portugal. De facto, 40 anos envolvidos sobre as primeiras eleições autárquicas de 12 de dezembro de 1976, creio poder afirmar de forma segura que, pela confiança que ao longo do tempo tem granjeado junto dos cidadãos, o poder local não só tem sido um enorme fator de estabilidade do regime, como tem vindo a acumular um capital de confiança da maior importância para a consolidação da democracia. Não obstante termos ainda pela frente um longo caminho a percorrer no que concerne à criação, alargamento e consolidação de uma sociedade civil que, pela sua intervenção esclarecida, informada e exigente, seja capaz de influenciar eficazmente as decisões dos poderes públicos, o que é facto é que o estímulo à participação das populações no debate de ideias e na procura de soluções para os problemas mais prementes, bem como a proximidade que mantém com as pessoas e com os seus problemas, tem feito do poder local uma inesgotável escola de cidadania que importa preservar e fortalecer. De resto, como se sabe, esta Assembleia tem vindo a dar, ao longo destes 4 anos, um importante contributo nesse sentido. Ao levar as suas sessões ordinárias a todas as freguesias do Conselho, deu a possibilidade a todos os cidadãos de questionarem diretamente os eleitos locais e participarem ativamente no debate dos grandes temas que interessam ao Conselho, num exercício de participação e de intervenção democráticas que importa destacar. Ao longo destes 40 anos, aliás, de poder local democrático, é bom lembrar que os eleitos locais têm sido os porta-vozes e os mediadores dos interesses das suas comunidades, dando corpo a uma das formas de representação política em que a dimensão da responsabilização direta e da resposta imediata às expectativas das pessoas são, com certeza, mais exigentes. O balanço de 4 décadas de poder local democrático permite destacar o contributo positivo e sólido dado ao combate a tantas dificuldades que o centralismo do Estado não estava, como não está ainda hoje, em condições de resolver. Por todas estas razões, não podemos deixar de prestar a nossa mais singela homenagem a todas e a todos os autarcas que, ao longo destes 40 anos, também entre nós, naturalmente, foram os protagonistas principais do poder local, desde membros das Assembleias de Freguesia, presidentes de juntas de freguesia, membros de Assembleias Municipais, presidentes de Câmara e vereadores. Todos eles foram, e alguns ainda continuam a ser, os rostos das suas comunidades. Foram eles que assumiram causas e lutas, foram eles que procuraram melhorar a qualidade de vida das populações, foram eles que muitas vezes, em prejuízo das suas vidas e das suas famílias, lutaram pelo desenvolvimento das suas terras e garantiram a construção de infraestruturas essenciais, como o abastecimento de água, o saneamento básico ou os acessos rodoviários, numa época em que a necessidade de infraestruturar o território era uma das principais preocupações da atividade autárquica. Hoje, no ciclo em que nos encontramos, sem prejuízo do muito que ainda há por fazer em matéria de infraestruturação de partes do território, o que marca as preocupações dos autarcas são já problemas de outra natureza, como a atividade económica, o apoio às empresas, o combate ao desemprego, as condições de atratividade das suas terras e, em muitos casos, a luta contra a desertificação do território. Se quisermos ir até um pouco mais longe, um pouco mais além, as preocupações dos autarcas hoje prendem-se também com a possibilidade de prestar serviços de proximidade aos cidadãos, seja através da delegação,
seja através da transferência de competências do Estado Central para as autarquias. Mas, não obstante o poder local democrático ter sido feito de progressos, de conquistas históricas que marcaram a vida nacional nos últimos 40 anos, é importante não esquecer o momento original. Sem o 25 de Abril, sem a transição democrática e sem a normalização constitucional, nada disso teria sido possível. É hoje, por demais, reconhecido que a institucionalização do poder local democrático constitui uma das mais significativas transformações da sociedade portuguesa após a Revolução. No entanto, ao longo destes 40 anos, não foram raras as vezes em que um certo discurso centralista tentou condicionar, difamar e, por vezes, até apoucar o poder local. Ainda assim, não obstante o sentido depreciativo de uma certa narrativa, traduzida em desconfiança tantas vezes assumida em relação ao poder local, há evidentes sinais de que os cidadãos se sentem melhor representados por aqueles que lhes estão mais próximos e que estão mais disponíveis para ouvir e para procurar respostas para os seus problemas. Direi mesmo que as pessoas sentem que essa relação de maior proximidade com os eleitos torna mais eficaz a sua intervenção crítica perante aspectos concretos da atuação política local. Esta percepção representa, de resto, um capital de confiança essencial para a democracia que deve ser aprofundado e não desacreditado. Por isso, parece-me injusto e até despropositado o lançamento de suspeições generalizadas sobre os autarcas, seja ao nível do município, seja ao nível da freguesia, que inquestionavelmente desempenham as mais relevantes funções políticas num quadro de serviço público particularmente exigente e, por vezes, de bem desconfortável visibilidade. Apesar disso, reconheço que existe ainda um longo caminho a percorrer na criação das condições necessárias e suficientes para um reforço da confiança dos cidadãos no poder autárquico, nos políticos e na política, independentemente da função ou do nível de responsabilidade em que se encontram investidos. A expectativa das populações relativamente à sua autarquia e aos seus autarcas é, por isso, muito elevada. Mérito, sem dúvida, repito, do sistema de autonomia local e dos seus protagonistas. Este reconhecimento é, sem dúvida, exigente. Afinal, os cidadãos sabem que a sua qualidade de vida depende em múltiplos aspectos da atuação do poder local. O poder autárquico é fator fundamental, não um espectador ou um mero beneficiário deste processo de revigoramento democrático através da aproximação entre o Estado e os cidadãos. Num tempo em que se volta a colocar a descentralização ou a transferência de competências para as autarquias no centro do debate político, convém lembrar que ao 25 de Abril se deve a integração do nosso país num movimento descentralizador que tem vindo a consolidar-se um pouco por toda a Europa, mas que em Portugal não tem ido além de meras intenções e dos ímpetos reformadores próprios das conjunturas pré-eleitorais. É a minha convicção que o reforço e o aprofundamento da via descentralizadora fará mais pela solidariedade e pela harmonização do território do que o centralismo que tem caracterizado o sistema político em Portugal. Um sistema administrativamente centralizado é, do meu ponto de vista, um sistema politicamente mais justo e administrativamente mais eficaz. Mas se é verdade que pela via da descentralização é possível responder melhor aos problemas das pessoas, não deixa de ser igualmente relevante garantir o exercício de um Estado forte, capaz de assegurar a coesão nacional e de definir as grandes prioridades do desenvolvimento do país. É, pois, por este equilíbrio difícil que passará um dos principais desafios dos próximos tempos, pois qualquer um dos extremos, centralização excessiva ou descentralização desnecessária, me parece contraproducente e com consequências nefastas para um país que se quer próspero no seu todo, mas solidário entre as partes. Gradualismo e concertação parecem ser a chave para uma reforma equilibrada dos poderes do Estado. Importa, por outro lado, que as populações se revejam na progressiva evolução do modelo que vier a ser adotado, se envolvam e ajudem a consolidá-lo, garantindo a sua constante e necessária participação democrática. É aconselhável, aliás, que todas as reformas mantenham sistemas de representação que consolidem e, se possível, fortaleçam os atuais mecanismos de integração dos cidadãos no processo democrático. Em suma, e para concluir, direi que estamos numa encruzilhada em que os novos e dinâmicos equilíbrios entre os vários escalões da governação se assumem como um dos principais desafios da atualidade, na certeza de que, por um lado, é ao nível do poder local que os cidadãos mais serão tentados a exigir e a reclamar responsabilidades, e, por outro lado, é também a este nível que serão mais visíveis os efeitos, positivos e negativos, da boa ou má articulação, do bom ou mau jogo de forças que se vier a estabelecer. Muito obrigado. Obrigado, mais uma vez, e portanto, dando
enfim, ou dando sequência àquilo que disse no início, ia talvez dar a palavra então ao Sr. Presidente da Câmara, que, em vez de o fazer no final, faz agora a sua intervenção e depois retomaríamos o caminho normal. Muito bom dia. Muito obrigado, Sr. Presidente da Assembleia Municipal. Muito bom dia a todos que estão nesta sala e a todos aqueles que nos escutam e veem pelo Águeda TV. Eu agradeço esta alteração no programa, mas vou-me deslocar juntamente com uma comitiva da Rota da Bairrada ao Vaticano, onde amanhã seremos recebidos por Sua Santidade o Papa, e por isso tenho de ir apanhar o avião. É uma enorme satisfação estar aqui neste 25 de Abril e ter sido mudado pelo Sr. Presidente da Assembleia e pelos líderes partidários a composição desta Assembleia. Trazer a juventude àquilo que é o poder. Sei que há, e participo algumas vezes, nas Assembleias Municipais Jovens, mas trazê-los aqui assim, talvez fosse uma boa ideia trazê-los mais vezes às Assembleias que realizamos normalmente. Talvez alguns comportamentos fossem evitados e talvez se pensasse mais em futuro. Porque, na realidade, o 25 de Abril é todos os dias, mas deve ser sempre uma projeção para o futuro. Deve ser prepararmos o caminho, termos melhores condições hoje para aqueles que vão ser o amanhã e, principalmente, a pensar neles. Porque, se pensarmos nas soluções de hoje e para o dia de hoje, amanhã estão desatualizadas. Nós temos e devemos pensar sempre naquilo que pode ser o futuro, imaginar o futuro, colocar a utopia e caminhar construindo realidade todos os dias um futuro melhor. E um futuro melhor para as próximas gerações, para as gerações que estão a começar a aparecer, que será também, obviamente, um futuro melhor para aqueles que estão cá e que já usufruem todos os dias. E um futuro melhor prepara-se com mais transparência a todos os níveis. E, falando concretamente ao nível autárquico, temos de evidenciar muito mais. Temos de procurar novos modelos para que as pessoas percam de uma vez por todas a suspeição sobre aquilo que se faz no público. É importante e eu considero mesmo que a transparência é um dos pilares indefectíveis e absolutamente fundamentais da democracia. Porque sem transparência nós não conseguiremos nunca chamar mais pessoas para a política e ultrapassar a imagem que há da política como algo que muitas vezes não serve diretamente o povo. E o caminho que temos de fazer é, efetivamente, de chamar e dar os passos necessários para que mais pessoas possam participar e gostem de participar. Mas também a sustentabilidade é um dos valores base, porque nós não podemos hipotecar hoje aquilo que será a vida da amanhã. E isto a todos os níveis. Aos níveis financeiros, aos níveis sociais, ao nível da sustentabilidade ambiental. Porque sustentabilidade não é uma palavra que se aplica numa área. É uma palavra transversal a toda a sociedade e a todas as nossas atividades. E por isso temos de preparar e de estar atentos para tomar hoje as medidas necessárias para que no futuro não possamos ser acusados de termos inquinado esse futuro que na altura será presente. A democracia está, neste momento, na minha perspectiva, a ser muito atacada com nacionalismos e populismos, que, na minha perspectiva, colocam em causa a própria democracia. Porque cada vez mais um cidadão, um país, não é uma ilha. Todos fazemos parte de uma enorme rede. Os nacionalismos exacerbados, o individualismo do mesmo tipo,
conduzem a que nos fechemos e em que participemos menos e que levam a uma sociedade muito mais redutora. Pensamos que é um caminho que terá de ser combatido e deve ser combatido por todos. Sei que é muito mais fácil defender fechar, pôr muros, do que fazer pontes e aproximar e fazer consensos. Mas é o caminho que entendemos de maior valia e aquele que nos pode levar a progressos mais sustentados. E por isso, o 25 de Abril deve ser um momento de reflexão. E é isso hoje que devemos fazer. O que é que todos, em conjunto, e cada um de nós quer fazer para que a nossa terra, o nosso país e o nosso mundo sejam um mundo melhor. Muito obrigado, Sr. Presidente. E eu peço desculpa, mas vou-me retirar. Muito obrigado. Vamos então retomar a nossa sessão. E eu chamava agora a aluna Beatriz Gonçalves Teixeira, do agrupamento de escolas do Voga, para usar da palavra. Por favor, Beatriz. Bom dia a todos, venho-vos aqui ler um texto sobre a liberdade. Tenho dificuldade em perceber o que é não ter liberdade. Tenho dificuldade em entender porque é que um livro pode ser proibido. Tenho dificuldade em compreender porque é que não se pode ter uma opinião diferente. Nasci num país onde há liberdade. Não conheço outra realidade. Por isso é-me difícil pensar com medo, ler às escondidas, recear falar, ou até perceber que em Portugal houve presos políticos, torturados até confessarem o que não fizeram, ou morrerem por isso. Para mim, os presos estão na cadeia porque roubaram ou mataram, e não porque têm ideias diferentes das do governo. Um dia destes, a minha professora contou-nos que logo a seguir, ao 25 de Abril, viu um homem a parar o carro, no meio da rua, para ir comprar qualquer coisa a uma loja em frente. Os carros não conseguiam passar. Buzinaram, até que o homem saiu da loja muito revoltado, dizendo palavrões e outras coisas. Dizia ele: estamos num país livre, para onde eu quiser. A minha professora disse-nos que aquele homem não estava a ver que impedia aos outros de serem livres. A liberdade dele acaba onde começa a dos outros. Isso deixou-me a pensar. A história não está desatualizada. As pessoas ainda não perceberam o que é a liberdade. Há muita gente que estaciona em cima dos passeios, nas passadeiras, nos lugares para deficientes, em segunda fila. São livres, vivem num país livre. Mas então, onde é que está a liberdade dos cegos, dos que andam em cadeira de rodas, dos idosos? Se calhar, estas pessoas vivem num país diferente, onde não há liberdade para todos. Na aula seguinte, disse à minha professora o que tinha pensado. Ela ouviu, sorriu e disse-me: tens toda a razão, ainda há muito trabalho para fazer. Tu podes ajudar a dar-lhe continuidade e até que terminá-lo. Lá isso é verdade, mas como? Talvez tenha começado hoje, aqui, neste local. Obrigada. Obrigado, Beatriz. Muito obrigado pelo teu inspirador texto. Muito obrigado. Daria agora a palavra ao representante da CDU, ao Sr. Deputado Abrunhosa Simões, por favor. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Águeda, caros colegas membros desta Assembleia, incluindo os membros do Parlamento Jovem hoje aqui presentes, Sr. Presidente da Câmara Municipal, Srs. Vereadores, Comunicação Social, excelentíssimo público. Começarei com uma saudação fraterna a todos os que lutaram para que o 25 de abril de 1974 acontecesse e também a todos aqueles que o têm defendido ao longo destes 43 anos. Tem sido difícil essa tarefa, mas a luta tem permitido que os ideais de abril se mantenham e renovem no dia a dia. Foi essa luta que permitiu afastar do governo quem frontalmente defendeu o retorno ao passado através da aplicação de políticas de direita que tinham como objetivo derrubar as conquistas de abril, retirar conquistas sociais aos trabalhadores e voltar a encher os alforjes do grande capital,
e que tiveram como consequências, sentidas por toda a sociedade portuguesa, o desemprego, a precariedade e a necessidade dos portugueses, especialmente dos jovens, terem de voltar a emigrar para angariar fundos necessários à sua subsistência. Foi também essa luta que permitiu mostrar que o chamado arco da governabilidade era um conceito reacionário e posto ao serviço do grande capital e dos seus interesses, pois afastava uma grande parte da sociedade portuguesa dos órgãos políticos de decisão. Sentem agora os portugueses que aquilo a que a direita designou por geringonça satisfaz muito mais os seus interesses que as políticas desenvolvidas pelo anterior governo de direita do PSD e do CDS. Começam também a sentir que a melhoria da sua qualidade de vida se deve principalmente ao imenso respeito que a verdadeira esquerda tem tido pelo povo português, pois decidiu que nesta curva apertada da nossa história o objetivo primordial seja afastar a direita do poder, viabilizando um governo que não sendo o seu, representa um mal menor. Feita a saudação ao 25 de Abril e uma breve reflexão sobre a situação atual, vale agora a pena falar um pouco sobre o futuro. E o futuro passa pelos jovens, por todos os jovens, alguns dos quais pela primeira vez intervêm nesta Assembleia Municipal, e a quem envio desde já uma forte e calorosa saudação democrática. São eles quem vai ter de resolver os problemas que lhes iremos deixar por herança. Sabemos que as dificuldades vão ser imensas, mas sabemos também que a história tem o seu caminho e que são eles que têm de o desbravar e percorrer. Se forem sérios e trabalhadores, se tiverem ideais de justiça e de liberdade, e se por eles lutarem, teremos certamente um mundo melhor. E a propósito da necessidade de termos um mundo melhor, gostava, antes de concluir esta minha curta intervenção, de transmitir, através dos jovens hoje aqui presentes, uma mensagem simples e decisiva. Empenhem-se politicamente, sem se servirem da política, pois a política é o único meio que dispomos para transformar o mundo e para construir um mundo melhor. É mesmo o único meio que temos, é a política. Foi assim em abril de 1974 e será assim, e será sempre assim, hoje e sempre. Que viva o 25 de Abril. Obrigado. Chamava agora para intervir a aluna Beatriz Garcia Sequeira, do Agrupamento de Escolas da Águeda Sul. Faz favor. Muito bom dia a todos os presentes. O meu nome é Beatriz e estou aqui hoje em representação do Agrupamento de Escolas de Águeda Sul. Gostaria de iniciar a minha intervenção por parabenizar toda a nossa nação pelo 43º aniversário daquilo que foi a grande revolução do 25 de Abril. Na verdade, o 25 de Abril foi muito mais do que uma mera mudança a nível do regime político. Na minha opinião, foi a mudança mais importante que a nossa sociedade viu no século XX. E no que toca às mulheres, foi uma mudança mesmo decisiva. Depois da repressão salazarista, foi de extrema importância o facto de que as mulheres deixaram de ser tratadas como meras donas de casa, dependentes das vontades dos seus maridos e companheiros. As mulheres do 25 de Abril, as mulheres do pós-25 de Abril, revelaram-se dia após dia mulheres socialmente ativas, válidas e principalmente independentes de si próprias. No entanto, ainda há um longo caminho por percorrer. Como é do conhecimento de todos, ainda há centenas, se não milhares de mulheres por todo o mundo que sofrem de dependência e até violência por parte dos maridos ou companheiros. Acredito que com a mudança de mentalidades, com o avançar dos tempos, será uma problemática que entrará em extinção. Cada vez mais as mulheres que sofrem por parte de violência ou discriminação têm sido apoiadas e os agressores têm sido condenados, quer seja social, quer criminalmente. No que toca à violência doméstica, penso que Portugal faz um excelente trabalho, quer seja por meio de divulgação
de apoios às mulheres, quer seja na condenação dos alegados agressores. Ainda assim, em pleno século XXI, são aos milhões as mulheres que se veem discriminadas todos os dias por serem nada mais, nada menos que isso mesmo, mulheres. Veja-se, por exemplo, as diferenças salariais que ainda se verificam entre homens e mulheres. Já tentei procurar uma justificação plausível para responder ao facto de uma mulher que ocupa o mesmo cargo dentro da mesma empresa receba bastante menos mensalmente do que um homem. O caso piora sempre que se sobe o grau de qualificação. Acho absolutamente incompreensível. A meu ver, há que ter atenção que na Constituição Portuguesa está prevista a igualdade e não discriminação de género no que toca às leis de trabalho. Pelo que, citando o Código de Trabalho, os trabalhadores têm o direito de igualar as condições de trabalho, nomeadamente no que diz respeito à remuneração, e não pode haver qualquer discriminação em razão do sexo em matéria de remuneração. Há que pôr em prática o que já se encontra legislado. E digo mais, por que não entregar essa missão aos órgãos de poder local? Continuando focada nos problemas que as trabalhadoras se veem obrigadas a enfrentar, como é que se explica o facto de uma mulher ser prejudicada, chegando mesmo a não ser contratada numa entrevista de trabalho por conta de querer ter filhos? Acho completamente sem justificação. Igualdade de género implica iguais direitos, iguais deveres e iguais percepções de homem para mulher. Mas o que dizer acerca do desrespeito pelo corpo e até pela imagem da mulher? Como tolerar o piropo grosseiro, o assédio explícito ou discreto? E como tolerar a violação? Não pode haver tolerância alguma, pois, na minha opinião, em caso algum, a culpa é da vítima, nem por um segundo. A culpa não é da minissaia ou do decote, e não, ela não se pôs a jeito. Num século em que se prepara a primeira viagem tripulada a Marte e em que foi finalmente aceito o casamento homossexual, acho deplorável que ainda haja pessoas que acham que têm o direito de tocar no corpo de outras contra a vontade dela mesma. É necessário que a ideia de que isto não é correto seja incutida nos mais novos. Isto passa pela educação formal, nas escolas, e pela educação informal, em casa. Não no sentido de educar as raparigas para se fazerem respeitar, mas sim no sentido de educar os rapazes para não desrespeitar. É preciso chamar cada um de nós ao seu dever e à responsabilidade cívica. É da responsabilidade de cada menino, de cada jovem e de cada homem respeitar a integridade feminina. E, na minha opinião, mais do que dedicar tempo a nível escolar a essa problemática, isso tem de partir de cada pai, de cada irmão e de cada avô em casa. Isto leva-me para o feminismo, tão discutido e muitas vezes sem saber realmente do que se trata. Feminismo é um movimento ideológico que apoia a ampliação dos direitos civis e políticos da mulher para que se igualem ao do homem. No entanto, feminismo trata-se do oposto de machismo, ou seja, a ideia da mulher enquanto ser superior ao homem. Encontro neste possível equívoco de definições a causa para que se formem os conhecidos movimentos anti-feminismo. O feminismo apoia causas como a educação para jovens, especialmente raparigas, que ficam obrigadas a estar em casa e muitas vezes até casam jovens. Defende as raparigas vítimas de tráfico humano, uma vez que mais de 60% das vítimas de tráfico são as mulheres. O próprio facto da violência doméstica ou as diferenças salariais. Um exemplo claro de uma vitória feminista foi uma história que me inspirou imenso, que foi de Malala, a rapariga paquistanesa que com apenas 19 anos ganhou o Prémio Nobel da Paz, por arriscar a sua vida para que mais crianças como ela, e especialmente raparigas, tenham direito à educação, tenham acesso a ela, um direito que nós, cidadãos europeus, damos como garantido e não devíamos. Quanto a mim, acho que todas as mulheres têm a obrigação de ser feministas. É algo que nós temos de fazer para nós. Concluindo, 43 anos após a da Revolução dos Cravos, muito já foi feito em prol das mulheres. E aos ideais de Abril o devemos. No entanto, o caminho está longe de ser cumprido. Tenho dito.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Águeda, Excelentíssimo Sr. Vice-Presidente da Câmara e senhoras e senhores vereadores, Excelentíssimos Srs. Presidentes de Junta e colegas deputados da Assembleia Municipal, Excelentíssimos Srs. Convidados, e permitam-me que deste destaque com grande satisfação os deputados da Assembleia Municipal Jovem, bom dia. Estimados aguedenses, assinalamos hoje o 43º aniversário do 25 de abril de 1974. Cedo aprendi e interiorizei a importância histórica do 25 de abril, não só para o país, como para cada um dos portugueses e portuguesas. Durante 48 anos, Portugal foi um país de nãos e o verbo escolher não estava à mercê de todos. Ao povo corajoso, que unido saiu à rua, bem como aos militares de abril, que o foram também em novembro de 75, devo o meu maior respeito, o meu enorme obrigada e o mais singelo dos meus orgulhos. Nasci 17 anos depois do 25 de abril. Não vivi a ditadura, nem conheci a censura e a opressão que todos falam e tantos escrevem. Tenho por isso consciência que, por muito que leia, ouça ou veja, nunca sentirei realmente o que esses tempos significaram e influenciaram no desenvolvimento de cada cidadão da altura. No entanto, não invalida de forma alguma que eu não respeite, não celebre e não valorize esta data e a importância que lhe é intrínseca. Antes, pelo contrário, talvez estime mais a liberdade porque nunca nasci sem ela e julgo não conseguir sequer imaginar não a ter. O que me assalta ao pensamento é o verdadeiro significado de liberdade. Se para quem viveu em ditadura a liberdade significa poder dizer aquilo que pensa, escolher o seu partido político, ler o que lhe aprouver, escolher a profissão de uma vida porque as oportunidades passaram a existir, talvez, para a minha geração, ela seja uma outra coisa. Uma sociedade só é verdadeiramente livre se tiver condições e consciência para tomar as suas próprias decisões, algo que infelizmente não se tem verificado. Vivo em liberdade, mas continuo a não ser verdadeiramente livre. Na verdade, ainda não posso tomar um conjunto de decisões que me influenciam diretamente, bem como aos meus filhos, quando os tiver. Vivo em liberdade, mas não pude escolher a escola em que quis estudar. Talvez não o possa fazer ainda aos meus filhos. Vivo em liberdade, mas ainda não escolho o meu sistema de proteção social com as consequências que tenho consciência que daí advêm. Vivo a liberdade, mas ainda não posso apregoar aos quatro ventos que tenho uma militância ativa num partido, sem ter receio que isso me prejudique profissionalmente. Vivo em liberdade, mas faço parte de uma geração escrava de uma sociedade de princípios antigos, tradicionais, que não veem ainda com bons olhos que uma mulher ganhe mais do que um homem, ou que um jovem possa ascender na carreira profissional em menos de 10 anos, que mantém a ideia pequenez de que idade é sinónimo de desenvolvimento e inteligência. Vivo em liberdade, mas pagarei para sempre a fatura de um país que não decidiu o seu norte, nem fez jus às palavras de Camões e Pessoa, não aproveitou tudo o que de extraordinário tinha, da terra ao mar, da geografia à cultura. A governação fácil e populista de que as maiorias de cada momento apreciam, resultam, inevitavelmente, em faturas crastadoras da liberdade das gerações seguintes. No entanto, acredito que um dia, e não muito distante, o meu conceito de liberdade se concretize, mas que nunca se considere como um processo concluído, pois creio que continuará a haver lugar a discussão e opiniões divergentes. Será para sempre um processo que se reconstrói, reinventa e se evolui, dia após dia, tendo em consideração o legado que as gerações vão deixando às seguintes. Aliando-se também aos novos desafios que o mundo e nós próprios nos vamos propondo, assim como às restrições que naturalmente irão surgir e tantas vezes sem darmos conta. Uma das restrições que aos poucos nos é imposta e muito pouco temos feito para dela não padecer é a privacidade. A evolução digital e o desenvolvimento têm restringido a nossa privacidade no seu fim mais básico, de quem somos, de onde vimos, o que fazemos, o que pensamos e para onde vamos. Hoje, há entidades que sabem mais sobre cada um de nós do que nós próprios. Não posso arguir sobre a ausência de privacidade
sem falar no respeito pelo outro. Este será um desafio da minha geração, do qual teremos de nos preocupar à miúde, com o intuito de manter a próxima geração livre e salvaguardá-la da falta de liberdade para se reservar os seus direitos mais basilares. Esta democracia que herdamos não é só um crédito, mas acima de tudo uma responsabilidade para que a geração vindoura herde a tal outra liberdade ainda mais plena. Nunca, em momento algum, nos podemos olvidar que herdamos direitos, mas também deveres. A Europa e o mundo são hoje uma presença efetiva nas nossas vidas e influenciadoras das nossas decisões enquanto país e enquanto cidadãos, enfrentando-se paradigmas cada vez mais desafiantes. A famosa Europa, progressista e unificadora, caminha a passos largos, se não mesmo a correr, para uma Europa fragmentada, desunida e derrotista, deixando cair por terra o seu conceito de união e interajuda entre Estados. Será isto um sinal de que a liberdade poderá estar em causa? A ascensão de movimentos extremistas, sejam eles de esquerda ou de direita, que vamos assistindo um pouco por todo o mundo, devem merecer a preocupação de todos nós. E mais do que isso, devem, naquilo que é a intervenção de cada um de nós em sociedade, merecer a nossa ação. O nosso conceito de democracia e a nossa definição comum de liberdade é hoje tão presente, tão intrínseca e tão óbvia que as nossas ações não podem, nas suas consequências, criar uma indiferença para com quem, contrariamente a nós, não sabe, não vive, nem nunca chegará a estar em liberdade. A forma materializada como hoje vemos a liberdade não será eterna se dela não soubermos cuidar. A indiferença de muitos, face às grandes decisões que também em nome desses são tomadas, a manter-se, colocará um dia em causa a liberdade que hoje tanto prezamos. Devemos, por isso, pautar por nos preocupar com o próximo, por intervir de forma ativa na vida em sociedade, educar e educar-nos individualmente. Por ter nascido em liberdade, tenho a responsabilidade acrescida de, por ela, todos os dias, continuar a lutar, fazendo de Portugal e do mundo um sítio mais justo, mais igualitário e próspero para todos. Termino afirmando: a liberdade não tem cor. Viva agora e sempre Portugal. Obrigada. Muito bem, muito obrigado, Ana. Chamava agora para fazer a sua intervenção o Jorge Melo Tavares, um aluno que vem do Instituto Duarte Lemos. Faz favor. Antes de mais, queria desejar um bom dia a todos aqueles que se encontram aqui presentes. O meu nome é Jorge e estou aqui em representação do Instituto Duarte Lemos. Liberdade. Será que vivemos num país livre, num mundo livre? 25 de abril de 1974. Portugal provou ao mundo que não é preciso derramar uma única gota de sangue em prol daquilo que achamos correto. Foi uma revolução que demorou tempo a ser preparada, mas que teve sucesso e vivemos num país livre. Conseguimos atingir os nossos objetivos, provando ao mundo que a violência não é a solução para tudo. Mas, ao contrário do que muitos ainda dizem, o mundo não é livre. Existem ditaduras, algumas delas que não se chamam assim a elas próprias. Rússia, Coreia do Norte, República Democrática da Coreia do Norte. Fica no ouvido, mas é uma farsa total. A verdade é que a liberdade é frágil e é isso que torna dela algo valioso e bela. É isso que faz de nós apreciá-la tanto e querer preservá-la, como já fazemos há tanto tempo. Qualquer coisa pode destruí-la. É algo que está posta em frente a tantos perigos, qualquer coisa pode fazê-la desmoronar. E é por isso que todos nós nesta sala, neste país, neste mundo, temos o dever de lutar todos os dias para a sua perseverança. Como alguém disse um dia, para que o mal triunfe, basta que os bons fiquem de braços cruzados. E é isso que nós nunca podemos sequer pensar em fazer um único segundo. Pela liberdade, pela democracia, pela justiça, é o nosso dever fazer aquilo que está certo. Obrigado.
Muito obrigado, Jorge Tavares. Chamava agora para intervir o representante do PSD. Sr. Deputado Paulo Matos, faz favor. Sr. Presidente da Assembleia, bom dia. Srs. vereadores. Antes de mais, queria dar-lhe os parabéns pela excelente intervenção que fez, saudando o poder local e os 40 anos do poder local democrático, uma grande conquista também da Revolução. Queria também saudar o Sr. Presidente da Câmara, mas ele, como vai ter a benção do Papa amanhã, está melhor que nós. E portanto, consegue esta proeza de ter a benção do Papa antes do Papa vir a Fátima, o que é notável. Mas, muito bem. Caros companheiros da Assembleia, excelentíssimo público, eu fui rever os textos anteriores que tinha feito sobre o 25 de Abril e confesso que eu repetiria tudo. Repetiria na íntegra e recordaria até que a história não se repete, mas deixa naturalmente a marca indelével do tempo nas memórias coletivas. O 25 de Abril oferecerá sempre variadas interpretações, é um facto histórico, consoante o ângulo de análise de quem interpreta. Não vale a pena entrar em derivas sobre a heroicidade ou não do facto. É um marco sólido na história do século XX português e foi um dos momentos de euforia coletiva do povo português. Como não acreditamos no determinismo histórico, nem em milagres apesar de Fátima, consideraremos sempre que naquela madrugada, a viagem de Salgueiro Maia de Santarém a Lisboa foi o culminar de um processo de revolta dos militares, mas também foi o início de uma outra viagem para a libertação do povo português. De modo pacífico, foi apeado um poder político autoritário, corporativo, censor, mas logo no momento seguinte deu-se início a um novo caminho de luta por outro poder político. Ao momento inicial de catarse histórica, de euforia otimista, seguiram-se períodos de convulsão política, alguma anarquia de procedimentos e tentativas de contra-revolução, que só um pacto entre o movimento das Forças Armadas e o povo conseguiu travar. O novo regime só retomou a viagem quando a tropa regressou aos quartéis. Os contragolpes foram dominados, as primeiras eleições para a Constituinte em 75 tiveram lugar, o primeiro Presidente da República foi eleito em janeiro de 76, a Constituição aprovada em abril de 76 e o Conselho da Revolução cessou funções na primeira revisão constitucional de setembro de 1982. Quem escamotear o papel do 25 de Abril na libertação política do país nunca perceberá o seu efeito na inclusão de Portugal no mundo livre. E aqui, por falar de liberdade, aproveitava que esqueci-me no início de saudar as brilhantes intervenções dos nossos alunos, que, chamando a atenção para pequenos pormenores que às vezes as pessoas não estão atentas, são esses que de facto definem a liberdade. Falou-se aqui da questão dos deficientes, falou-se aqui da questão da discriminação das mulheres e quero sinceramente dar os parabéns porque foram momentos ricos e devo dizer até das sessões mais ricas que temos tido de comemoração do 25 de Abril. Fico muito contente e penso que todos nós estamos contentes por eles estarem aqui. Passado este primeiro momento de euforia coletiva do povo português, houve um segundo momento, que foi a adesão de Portugal à Comunidade Económica Europeia, em 85 e em vigor em 86. Amarrado pela saudade do Império, preso a décadas de atraso no seu desenvolvimento económico, o país teve a oportunidade histórica de beneficiar de fundos comunitários de coesão, de liberdades de circulação e de outros benefícios do mundo civilizado, como o Estado Social e a economia de mercado regulada. Nos anos de 91 a 2005,
apesar de experimentar um dos momentos de maior crescimento económico da democracia, Portugal deslumbrou-se com o betão e algumas privatizações, mas permitiu que se fosse construindo um super-Estado, até ficou conhecido pelo monstro, tomado por clientelas e corporações que ainda hoje teimam em não abdicar de privilégios e prebendas, continuando a condicionar o poder político eleito. Como numa doença maníaco-depressiva, crónica, aos anos de ouro do cavaquismo seguiram-se os anos do pântano do guterrismo e, de novo, os anos do folclore despesista do socratismo, a que se seguiu mais austeridade, mais dependência de Bruxelas, dos pactos de estabilidade, da moeda única, arquitetados por um diretório de Estados europeus, com uma economia rica, e organizações financeiras internacionais não escrutinadas, o Banco Central Europeu, o Fundo Monetário Internacional, sobre Estados europeus com economias pobres como o nosso. Ninguém aprendeu as lições de Mário Soares com o primeiro e segundo resgates financeiros da democracia, em 1977 e 1983, e do terceiro resgate da Troika, que voltou a salvar Portugal da bancarrota, quando, em maio de 2011, o então Ministro das Finanças, Teixeira dos Santos, disse ao então Primeiro-Ministro Sócrates que não havia dinheiro para pagar os salários dos 600 mil funcionários públicos e o Estado Social ameaçava ruir num país que, em 10 milhões de habitantes, tem 4,5 milhões de pensionistas. De 2011 até à atualidade, a história é muito recente e ainda está por fazer. Apesar da criação de condições, até 2015, para alguma melhoria dos índices de bem-estar das populações que ora se estão a verificar. Em 2016, voltamos a um estado eufórico, com uma solução governativa nunca experimentada à esquerda, que vai vendendo otimismo cá dentro para efeitos de manutenção no poder e alegadamente batendo o pé lá fora, em Bruxelas, no mesmo exercício de mendicidade hipócrita que sempre nos caracterizou e que sempre caracterizou os que são contra a Europa cá dentro, para fins eleitorais, e a favor da Europa lá fora, para fins de financiamento. Como se Portugal, com 500 anos de história, não tivesse ou não devesse ter um desígnio, uma missão, uma voz coerente no concerto das nações. A reflexão que hoje faz sentido, e daí eu estar muito contente com as intervenções dos nossos alunos e de outras que me antecederam, é saber se as gerações que têm estado no poder político em Portugal têm ou não respeitado o espírito de Abril. É esta a pergunta que se deve fazer. A questão hoje é saber se a liberdade e a democracia, por que lutaram os militares de Abril, e tantos políticos, Mário Soares, Sá Carneiro, Mota Pinto, Cavaco Silva, porque tantos políticos lutaram depois do 25 de Abril, estão ou não consolidados em Portugal? Esta é que é a pergunta que se deve fazer hoje. Todos podemos fazer um exercício, também ele de liberdade, com mais ou menos tolerância, mais ou menos fervor ideológico, e apesar da situação internacional que aqui já foi falada, crises humanitárias, violações de direitos humanos, ingerências abusivas na soberania de Estados, terrorismo do Estado Islâmico, guerras na Síria, no Afeganistão, ameaças nucleares, avanço dos extremos da direita e da esquerda, populismos referendários em Inglaterra, na Turquia, Trump, Le Pen e outros, podemos consensualizar uma resposta. As liberdades em Portugal ainda não estão consolidadas e a democracia não é um dado adquirido. O que nos deve preocupar é se em Portugal há liberdade quando há 2 milhões de pobres, desemprego jovem, uma dívida pública portuguesa gigantesca. Nas palavras de António Barreto, dever dinheiro como nós devemos é um princípio de escravatura. O investimento público, zero. O investimento privado rudimentar no setor produtivo. Os níveis de consumo a estagnar, apesar do controle do déficit a níveis históricos, à custa de cativações orçamentais e de receitas extraordinárias. O que nos deve preocupar é se em Portugal há liberdade plena quando o Estado Social não é sustentável sem uma reforma profunda nos regimes contributivos e na fiscalidade que asfixia os cidadãos e as empresas, criando maiores desigualdades relativas entre quem trabalha e contribui e quem sobrevive ou vive à míngua de subsídios e reformas antecipadas de miséria. O que nos deve preocupar é se em Portugal há liberdade plena
quando a saúde não chega a todo o interior, apesar da agregação de hospitais em centros hospitalares, que em muitos casos nasceram antes da melhoria das vias de comunicação, como é o caso da prometida ligação Águeda-Aveiro, com uma idade já próxima do 25 de Abril, que nunca chega. O que nos deve preocupar é se em Portugal há liberdade plena quando o sistema de justiça, que já teve pactos, protocolos, congressos e alegadas reformas, cujo resultado se não vislumbra, nem sempre está à altura de combater a grande corrupção, o crime financeiro. Eu já pareço o engenheiro Abrunhosa Simões a falar, mas as verdades têm que ser ditas. O aproveitamento de fundos para fins privados, a insolvência dos bancos, o desleixo dos reguladores, as violações da concorrência, prendendo muitas vezes para investigar, em vez de investigar para prender, violando direitos e criando suspeições. O que nos deve preocupar é se há liberdade plena em Portugal, quando continuam a existir empresas dominantes que se sustentam de negócios e auxílios do Estado. Ex-governantes contratados, sem períodos de nojo, por empresas que antes tutelaram, transferências financeiras para empresas offshore sem controle prévio, investigações como os Panama Papers, cuja evolução se desconhece. O que nos deve preocupar é se há liberdade plena em Portugal, quando não se respeita a democracia interna dos partidos, em nome do desejo de poder quase vitalício de alguns, que vestem a capa da independência não por convicção, mas por estratégia, e quando os partidos se fecham nas suas clientelas de aparelho, nas suas campanhas de marketing nas redes sociais, em que um slogan, uma sondagem ou um soundbite parecem valer mais do que um programa político. O que nos deve preocupar é se há liberdade plena em Portugal, quando há meios de comunicação que hipotecam muitas vezes a sua independência, à chantagem direta ou sibilina do poder político vigente e à influência do poder económico, face à necessidade financeira de sobrevivência, quer dos títulos dos jornais, quer dos seus profissionais. Da resposta a estas e outras questões depende a qualidade da democracia em Portugal e do espírito de Abril, que não escolhe partidos ou ideologias, mas que também não pode, 43 anos depois, ficar reduzida a um cravo murcho e triste, pendurado na arma de um soldado sorridente, de cabelo ao vento, em cima de uma chaimite no quartel do Carmo, sem iPhones ou iPads, LinkedIn ou Facebook e outros instrumentos da globalização, como se o tempo parasse e a revolução não pudesse voltar numa manhã de nevoeiro e os amanhãs não voltassem a cantar. Disse. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Matos. Chamava agora para usar da palavra o representante do Partido Socialista, o Sr. Presidente da União de Freguesias da Águeda e Borralha, Paulo Seara. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, em seu nome quero saudar todos os aguedenses, esta sala aqui e todos os aguedenses que estão espalhados pelo mundo e que nos veem através da Águeda TV. Faz hoje precisamente 43 anos que Portugal se libertou de umas mais negras fases da sua história. Acabava a longa noite do fascismo, soltando-se os presos políticos e as consciências, ou como também disse Sofia de Melo Breiner, o dia 25 de abril de 1974 foi o dia inicial inteiro e limpo onde emergimos da noite e do silêncio. Hoje comemoramos a liberdade, a democracia, a igualdade de oportunidades, a solidariedade entre todos, homens, mulheres, crianças, idosos, onde o credo, a cor ou a proveniência deixaram de marcar o futuro de cada um, melhorando assim, de forma decisiva, o futuro de todos. Se outros querem reescrever a história e relativizar as conquistas, nós socialistas e democratas de sempre sabemos que é mesmo assim. Só de um povo que das armas fez brotar cravos e não balas, que soube perdoar ao invés de punir, poderia ter a capacidade de fazer esta feliz trajetória
e contra as contrariedades e debilidades e contra todas as probabilidades, transformámo-nos, modernizámo-nos, instruímo-nos e reinventámo-nos enquanto povo. O país ousou, persistiu, lutou e teve sempre a sabedoria de saber escolher, trabalhar e sonhar para ser um país melhor e cada vez maior. Com o Abril pudemos escolher os nossos representantes no poder central e no poder local. Pudemos organizar-nos e escolher quem nos representa e governa. Com o Abril pudemos escolher o conjunto de ideias, propostas e soluções que acreditamos melhor nos servir em cada momento. Com o Abril somos responsáveis pelos nossos políticos e estes têm de ser responsabilizados perante nós. É da mobilização dos diferentes partidos e diferentes atores políticos que se esperam novas ideias e novas visões de futuro, numa constante adaptação às necessidades e às realidades das sociedades que mudam, se transformam e exigem soluções e caminhos novos. Ao fim de 43 anos, já todos sabemos que todos contamos, que todos somos precisos, que não existem homens insubstituíveis, que o mundo não pode girar à volta dos políticos, que os políticos é que têm que se adaptar ao mundo, apresentando a sua visão para a resolução dos problemas que afetam os cidadãos dos países, dos municípios e das freguesias, e que os problemas são sempre grandes para quem os sofre e as soluções urgem para quem as espera. Com a Revolução, renasceu a cidadania, a participação ativa de todos, onde a palavra de todos os cidadãos tem que valer e ser levada em conta e onde todos podemos aspirar a contribuir para um futuro melhor. Por cada homem, um voto, uma voz e um pequeno contributo para que o destino que é de todos. Com Abril acabaram-se as continuidades dos continuadores, os fazedores de mais do mesmo. Com Abril nasceu a alternativa, a continuidade de políticas, independentemente dos políticos que as iniciaram. Só quem vive o espírito de Abril está em condições de exercer o poder de forma verdadeiramente independente, convivendo e aceitando a mudança ou a convergência, o acordo ou o desacordo. Este é o tempo e o momento de honrarmos o compromisso que há 40 anos mais frutos deu. O aparecimento dos partidos, alicerçados nas suas diferentes ideologias, alterou o espectro político e garantiu que a escolha dos eleitores se baseia num conjunto de ideias e princípios e não só num conjunto de pessoas unidas por interesses de circunstância. Com Abril, os partidos permitiram unir vontades e forças para que homens e mulheres livres, em conjunto, pudessem decidir o futuro coletivo do povo que somos. Com Abril descobrimos que não há democracia sem partidos e que o ataque ao papel dos partidos é um ataque frontal à democracia. Se não se justifica haver partidos sem liberdade, não há verdadeira liberdade sem partidos e só podemos estar orgulhosos do nosso partido, que sempre foi um dos partidos da liberdade. Abril também foi a descentralização, com a criação de órgãos próprios nos municípios e freguesias, dotados de autonomia e competências e de meios. Abril soube aproximar o poder das populações e as autarquias souberam agarrar esse papel e essa missão, permitindo um desenvolvimento local sem paralelo na nossa história. Sabemos que este governo, que foi apelidado de geringonça, tem sabido restituir a esperança aos portugueses, devolvendo-nos direitos, acertando as contas, os déficits, credibilizando-nos perante os mercados e a comunidade internacional e garantindo a serenidade social no país. Com este governo aprendemos que, afinal, podia haver outra solução, uma alternativa, e que o fatalismo do caminho único era uma história mal contada que servia a poucos para a desgraça de muitos. Uma das suas apostas é a descentralização, é a passagem de competências para os municípios e freguesias, devolvendo assim à totalidade do território a possibilidade de um desenvolvimento mais harmonioso e sustentado com o objetivo de uma maior coesão do território nacional. Assim, todos vamos ser convocados a participar e a assumir mais responsabilidades e contribuir decisivamente para a resolução mais assertiva dos problemas que afetam as nossas terras. Potenciar e transformar o ambiente num polo de lazer e turismo com a requalificação dos rios e da pateira. A ligação ao mundo, seja através da A1, da A17 e Aveiro, e a melhoria das ligações à A25. A captação de novos investidores, o aumento da criação de riqueza e emprego, a preservação da memória coletiva e da identidade cultural,
o desenvolvimento harmonioso de todo o território concelhio pelo reforço de competências e de dotação financeiras às freguesias, a preservação do parque escolar para proporcionar em cada momento a melhor oferta educativa aos nossos estudantes, a requalificação dos equipamentos de saúde, especialmente os necessários melhoramentos nas urgências do nosso hospital, o reforço das parcerias com as IPSS, visando o melhor apoio aos mais novos e aos mais velhos. Estes são alguns dos principais desafios do futuro da nossa terra e de todos nós. Este é o caminho de abril que queremos continuar a trilhar em Águeda. Por último, e porque a memória é necessária e a perda é recente, quero lembrar aqui o fundador do nosso partido, o lutador de sempre, o homem que não se vergou à ditadura nem se conformou em viver num Portugal amordaçado, Mário Soares. O 25 de Abril é uma obra de um povo, de todos que não se resignaram, de gente anónima e gente conhecida, de intelectuais e trabalhadores braçais, de muitos pobres e alguns ricos. O 25 de Abril não é de ninguém porque é de muita gente, mas não se deve esquecer aqueles que rejeitaram o conforto fácil e a vida garantida numa aventura da luta sem sucesso à vista, mas com o desconforto como certo. Homens como Soares e Alegre e tantos outros devem sempre estar presentes como exemplos a seguir. Se a história se repetir e o futuro nos requisitar à luta pela democracia e pela liberdade, temos que estar presentes. Viva o 25 de Abril, viva Águeda, viva Portugal! Muito obrigado, Paulo Seara, e com esta intervenção chegamos ao final desta sessão. Faço minhas as palavras do Sr. Deputado Paulo Matos, que foi, também na minha opinião, uma das sessões mais ricas e também mais inspiradoras, pareceu-me. A intervenção dos jovens mostra-nos, ou vem mostrar-nos que, apesar do nosso fundado ceticismo relativamente ao futuro, pelo menos do meu ceticismo relativamente ao que vou vendo, ainda há jovens, ainda há uma juventude que nos faz acreditar que é possível ter um mundo melhor, apesar de alguns adultos. Por isso, eu, no final desta sessão comemorativa do 43º aniversário do 25 de Abril, agradeço muito a todos as vossas intervenções, todas elas de grande qualidade, sobretudo a dos meus alunos, dos nossos alunos, que para mim foi um grande gosto tê-los aqui hoje. Por isso, desejo a todos um excelente dia, agradeço muito a vossa presença, a presença de todos, em grande número hoje nas galerias, e faço votos para que tenham um excelente feriado até ao final do dia. Muito obrigado, bom dia e até para o ano, noutras circunstâncias, eventualmente. Muito obrigado.